Aula número 7, pessoal, vamos começar a falar sobre cultivares de maracujá. Para quem não sabe o que é uma cultivar de maracujá, eu não estou me referindo ao verbo cultivar, tá, pessoal? Estou me referindo a um termo cultivar. Isso eu vou explicar para vocês, não se preocupem, tá? Mas esse tema, pessoal, ele é muito importante porque a gente já começa a sair do nosso planejamento, é uma área de transição, vamos dizer assim, já para começar a implantar o nosso pomar. Então esse tema aqui já vai definir muita coisa sobre como vai ser a nossa produção de maracujá daqui para frente. Então é muito importante que vocês prestem atenção, façam suas anotações e entendam bem isso aqui, tá? Antes da gente explicar o que é uma cultivar de maracujá, pessoal, a gente tem que entender uma coisa que muita gente confunde: a diferença entre espécie e variedade. Espécie e variedade são coisas diferentes, tá, pessoal? A espécie, vou começar explicando ela é um grupo dentro de uma hierarquia taxonômica, dentro de uma classificação que existe na biologia, tá? E essa classificação, pessoal, nada mais é do que grupos de indivíduos que compartilham algumas características entre si, dentro de outros grupos maiores, que são de indivíduos aí que também têm características parecidas entre si, mas já não são características tão específicas, tá? Vamos dar um exemplo aqui. O maior grupo taxonômico, pessoal, que engloba todos os outros, é o reino. Nós temos aqui, por exemplo, o maracujá faz parte do reino Plantae. Esse reino Plantae, pessoal, ele engloba as plantas, e as plantas a gente sabe que elas têm características em comum, a gente sabe o que é uma planta, mas a variedade, a quantidade de variação de características dentro desse reino é muito grande, tá? Então a gente entende que é um grupo com muitos indivíduos, mas as características não são tão parecidas entre si. Tem uma ou outra, obviamente, umas características mais determinantes, mas não são tão parecidas entre si. A gente tem, por exemplo, no mesmo reino, uma castanheira, é do reino Plantae, e o próprio maracujá. Então são coisas totalmente diferentes, tá? Mas eles se unem dentro desse reino, dentro desse grupo taxonômico. E à medida que a gente vai descendo, ou seja, vai entrando nos outros grupos que estão dentro, do reino, né, por filo, classe, ordem, família, gênero, até chegar na espécie, nós já temos aí grupos bem menores, né, mas com indivíduos cada vez mais parecidos. Um exemplo é o maracujá azedo e o maracujá doce, que eles têm aí classificações muito parecidas e eles se diferenciam mesmo na espécie, né, que é o maracujá azedo é o Passiflora edulis e o maracujá doce é o Passiflora alata. Então, a gente percebe que eles são muito parecidos entre si, mas eles têm sim uma diferença de comportamento, de características que é determinante para diferenciar ele em espécies diferentes. Então a gente já entende o seguinte, quando nós estamos falando de maracujá, pessoal, o maracujá azedo, ele é uma espécie. O maracujá doce é outra espécie. Aqui nesse curso a gente vai falar mais sobre o maracujá azedo, tá, pessoal? Na verdade, nem vamos falar sobre o maracujá doce direito, muito pouco. Vamos falar sobre o maracujá azedo, que é o nosso foco, tá? Então, sempre que a gente estiver falando sobre maracujá azedo, vocês vão entender que é uma espécie que nós estamos falando de maracujá, Passiflora edulis, certo? E aqui a gente consegue ver um exemplo, né, que eu botei aqui essa foto, pessoal, e o maracujá tem uma diversidade muito grande de espécies na natureza, que se diferencia das mais diversas formas, seja pela flor, seja pelo formato do fruto, pela cor da polpa, enfim. Então a gente consegue ver que tem uma diversidade muito grande de espécies no maracujá. Agora, pessoal, a variedade, tá? Eu vou ler aqui um conceito para vocês de variedade e vou resumir ele já já, tá? Então, a variedade, pessoal, é um grupo de indivíduos, de organismos vivos pertencentes a uma mesma variedade, apresenta características em comum que o diferencia em um determinado genótipo ou fenótipo de outras variedades da mesma espécie. Ou seja, variedade, pessoal, está dentro do grupo espécies, tá certo? Então, dentro da minha espécie Passiflora edulis, eu posso ter variedades dessa minha espécie, certo? Continuando, mas não apresenta diferenças significativas em relação a um outro grupo de organismos com o qual compartilha muitas características e com o qual consegue reproduzir-se livremente. Ou seja, se eu tenho variedades diferentes da mesma espécie, ainda assim elas são da mesma espécie, têm características determinantes aí, quanto à questão de variabilidade genética e tudo mais, e consegue se reproduzir. Ou seja, se eu tiver variedades diferentes dentro da mesma espécie, e eu tiver no meu pomar essas variedades diferentes, elas podem reproduzir, ou seja, podem gerar frutos, tá certo? São compatíveis.
Então isso aqui é muito interessante para a gente entender. Mas em outras palavras, pessoal, alguns indivíduos da mesma espécie, eles se diferenciam dos demais por conta de variações naturais que ocorrem na natureza, tá? Eu posso ter, por exemplo, o maracujá azedo, que ele tem a casca amarela, e o maracujá azedo, que tem a casca roxa. Eles são da mesma espécie, mas são variedades diferentes, tá certo? Um exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Maracujá amarelo, azedo amarelo, e o maracujá roxo. São da mesma espécie, mas são variedades diferentes. Beleza? Então, só para a gente entender isso, tá? O maracujá azedo, nós estamos falando de uma espécie. Quando nós temos o maracujá azedo, que, nesse caso aqui, por exemplo, do amarelo, do roxo e das cultivares que nós vamos apresentar hoje para vocês, nós estamos falando da mesma espécie, mas de variedades diferentes. Beleza? Só para a gente entender isso aqui. Agora, o que que é uma cultivar? Agora que a gente entendeu o que é espécie, variedade, vamos falar o que que é uma cultivar, tá? Pessoal, cultivar, como eu falei para vocês, não é um verbo, não, a gente não está falando sobre o verbo cultivar. A gente está falando sobre um termo, que ele nada mais é do que uma abreviação de variedade cultivada em inglês, né? Cultivated variety, variedade cultivada em inglês. Isso significa, pessoal, que uma cultivar é uma planta que foi cultivada pelo homem com o objetivo de apresentar alguma característica que é atrativo do ponto de vista da produção agrícola, certo? Ou seja, nós pegamos uma espécie que já existe na natureza, né, de alguma certa variedade, por exemplo, que já existe na natureza, nós cultivamos ela, né, fazemos algumas seleções à medida que nós vamos cultivando, para desenvolver uma característica interessante para o manejo comercial. Um exemplo é resistência a doenças. A gente vai ver que existe uma variedade na natureza que ela tem uma certa resistência natural àquela doença, a gente pega ela, normalmente, tá certo? Isso aí eu estou falando de órgãos de pesquisa, que eu já vou explicar para vocês. Uma Embrapa, por exemplo. Então, pega essa espécie que já existe na natureza, essa variedade que existe na natureza, que tem essa resistência maior, traz ela para um pomar eh, que vai ser um experimento científico, tá certo? Para cultivar ela. E o que acontece? Vamos fazendo várias seleções à medida que o tempo vai passando. Ou seja, eu vejo que peguei uns 50 plantas. Dentro dessas 50 plantas, 30 tiveram um desempenho melhor, ou seja, tiveram mais resistência e produziram mais. 20 deixaram a desejar. Então o que que eu faço? Eu pego essas 30, levo para um outro pomar e cultivo essas 30 aqui, ou semente dessas 30, e faço novamente a mesma seleção. Até que eu consigo ter vamos dizer assim, um pomar com uma alta padronização de comportamento. Ou seja, eu vou ter um pomar no final de várias seleções que vai ter uma alta resistência àquela doença e uma alta produtividade, por exemplo, uma outra característica que a gente acha atrativo, tá? Então é isso que acontece, não é, muita gente acha que o trabalho da Embrapa, o trabalho de outros órgãos, científicos, é um trabalho, assim, meio de laboratório maluco científico, sabe, que mexe na genética, faz mudanças genéticas nas plantas, e não é bem assim, é muito natural, vão sendo feitos através de seleções naturais, tá. E o que acontece é o seguinte, isso tudo, pessoal, passa por um processo de homologação para que elas sejam reconhecidas de fato como uma cultivar registrada, tá. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Todo esse processo de seleção que eu falei para vocês de pega uma variedade que existe na natureza, leva para um pomar, seleciona as melhores, leva para outro lugar, seleciona as melhores, leva para outro lugar, até encontrar uma padronização legal, isso tudo tem que ser documentado, tem que ser acompanhado, tem um método científico para isso, você tem que ir, eu não lembro agora, eu acho que é no próprio, mas eu não lembro agora qual é o órgão ambiental que faz esse registro, mas, você vai fazer a homologação direitinho com esse órgão ambiental, tá certo? E só depois de um tempo, depois de tudo isso validado, é que você vai poder dizer que: "Olha, eu tenho uma cultivar de maracujá registrada", tá. Então é um processo aí que, passa por toda uma validação. Por isso que a gente vai falar sobre cultivar e por isso que ela é tão interessante, tá. Alguns exemplos aí de cultivar que existe no mercado, pessoal, nós temos os da Embrapa, por exemplo, BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do Cerrado, BRS Rubi do Cerrado,
tá? Nós temos aí da Flora Brasil FB300, FB200, tá? Então esse aqui são cultivares, pessoal, e esses, o Viveiro Flora Brasil e a Embrapa fizeram essas seleções até encontrar essa padronização, fizeram todo o processo de homologação e lançaram no mercado essas cultivares aí que têm características específicas, certo? Só para vocês entenderem como é que é esse processo todo. Agora, para que saber tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Pessoal, a gente vai falar aqui, né, nós estamos falando, na verdade, sobre, o desenvolvimento, a implantação de um pomar comercial de maracujá. Nosso objetivo aqui é lucrar com maracujá, é fazer do maracujá um negócio. Então, obviamente, a gente está procurando resultado, segurança e garantia. O mais próximo possível dessas três, vamos dizer assim, desses 3 requisitos, né. Nós queremos um bom resultado, nós queremos ter segurança de que esse resultado vai acontecer e nós queremos ter algum tipo de garantia, para a gente não dar um tiro no escuro, certo? Então a escolha dessas cultivares adequadas, pessoal, como eu falei para vocês, por elas passarem por todo esse processo de homologação, de documentação, de experimentação científica, elas nos proporcionam isso através de resultados comprovados e registrados, obviamente pelo processo científico que eu falei para vocês, vão sendo registrado tudo isso, né? E porque depois que isso está tudo registrado, esses órgãos, essas empresas que lançaram essas cultivares, elas lançam também orientações de boas práticas de manejo. Ou seja, você tem resultados e você tem orientação de como alcançar esses resultados. Então isso aí é sensacional. Sensacional, tá. É por isso que normalmente normalmente não, por isso que num pomar comercial de maracujá, assim, eu diria que é fundamental você procurar cultivares registradas aí que tem já, que tem esse registro realmente, essa certificação, para que você tenha realmente boas garantias, boa segurança e você sabe que você está indo pelo caminho certo, beleza? Escolher uma variedade no escuro, pessoal, assim, se a gente não escolher uma cultivar, nós vamos supor, fui lá no supermercado, peguei um maracujá da prateleira do supermercado para começar meu pomar. Você não sabe que variedade é essa, você não sabe em que condições ela foi cultivada e você deve imaginar que o manejo, ou isso eu vou explicar à medida que o tempo passa, né, à medida que vocês vão assistindo às aulas, o manejo influencia totalmente na condição e na qualidade do fruto, na qualidade da semente, influencia em tudo o seu manejo. Então você não sabe o que que você está pegando ali no supermercado. Você pode estar pegando um maracujá que é o maracujá da natureza, e não passou por nenhum processo de seleção, nenhum tipo de melhoria, nem nada do tipo. O que acontece, pessoal? Essa incerteza, né, porque é uma coisa em que você não tem orientações, você não tem documentação sobre resultados, isso é uma incerteza, você está escolhendo no escuro. Isso pode atrapalhar todo o planejamento do seu pomar, tá certo? Podendo levar até a inviabilidade. A gente, como eu falei para vocês, não tem comprovação de resultado, não tem expectativa de produtividade, você não sabe o quanto aquilo lá pode realmente produzir. Você pode acabar escolhendo um maracujá que foi manejado de forma ruim e as sementes já não são de boa qualidade, né? E aí você já vai produzir um maracujá que não produz bem, que não tem uma expectativa boa de produtividade sem saber. Então você não tem como se preparar. E você também, depois disso, depois de ter feito tudo isso, você não tem orientações específicas e boas práticas de manejo. Você não tem a pessoa que forneceu aquilo lá falando para você, ó, para você produzir da melhor forma possível, faça isso, isso e isso. Você não tem. Então é realmente um tiro no escuro e é um risco muito grande que o produtor assume. E na agricultura eu acho que, intrinsecamente falando, né, assim, de forma natural, a gente já tem muito risco. Para que se submeter a mais riscos, né? Não tem necessidade, certo? Bom, então agora que vocês já entenderam o que que é uma cultivar, já entenderam a importância das cultivares, qual é o diferencial, vamos dizer assim, o diferencial não, né? Mas quais são as vantagens de nós trabalharmos com uma cultivar em vez de nós pegarmos uma planta qualquer para poder trabalhar? Vamos começar a falar especificamente de cada uma delas, para a gente entender as características delas, tá? Porque cada uma vai ter algumas particularidades em relação à outra e é interessante a gente se basear nessas particularidades para poder fazer uma boa escolha, tá? Como eu falei para vocês, da Embrapa, pessoal, a gente tem o BRS Gigante Amarelo, nós temos o BRS Sol do Cerrado,
nós temos BRS Rubi do Cerrado e nós temos outros também, Sertão Forte e tudo mais. Mas esses 3 aqui, pessoal, eu gosto de me concentrar neles, porque eles são, vamos dizer assim, os que têm o melhor apelo comercial, tá bom? Porque eles fazem aquele maracujá que todo mundo conhece, aquele maracujá mais comum, tá certo? Algumas outras, cultivares, elas são produzidas para ser o cavalo do enxerto, para trabalhar no sequeiro, para questão de ornamentação, né, enfim. Então, essas 3 aqui eu acho que são as principais, eu gosto de selecionar elas que são as principais para comercialização do fruto, seja in natura, seja na indústria, seja para a indústria de polpa, enfim. Então tem um bom apelo comercial, acho interessante começar por elas, tá. E o Viveiro Flora Brasil, que trabalha com FB 200 e FB 300. Para ser bem sincero com vocês, pessoal, eu nunca trabalhei com as cultivares da Flora Brasil. Eu gosto muito da Embrapa, eu trabalho praticamente só com Embrapa no meu plantio. Eu gosto muito, mas o Viveiro Flora Brasil também é muito bom. Só não vou poder falar muitas especificações sobre o Flora Brasil, porque eu nunca trabalhei com eles. Mas tem muita gente que gosta bastante dessas cultivares deles, tá? Então, não é, eu vou falar muito da Embrapa aqui, mas não quero que vocês discriminem só porque eu estou falando bastante sobre a Embrapa, porque realmente a Embrapa é o que eu tenho mais próximo para poder passar para vocês de experiência, certo? Vamos começar pelo gigante amarelo, BRS GA1, tá? Os frutos são amarelos, tá, pessoal? O peso dele varia entre 120 a 350 gramas. O rendimento de polpa em torno de 40%. Nós conseguimos 50% com o gigante amarelo, então é possível até melhorar esse ponto que a Embrapa coloca como base, tá? Ele tem o Brix aí variando de 13 a 15 graus. Brix, pessoal, é uma medida que se usa para saber a maturidade, o nível de, vamos dizer assim, não é um nível de açúcar, mas é o quão doce tá aquela fruta, tá. Então isso tem um apelo muito interessante aí para a indústria, a indústria olha muito essa questão do Brix, tá. Nós temos aí a produtividade, tá, no primeiro ano em torno de 42 toneladas por hectare. Isso aí, como eu já falei para vocês antes, é possível conseguir muito mais do que isso, tá. Isso aqui são alguns documentos, pessoal, que saem no boletim, essas informações, saem no boletim técnico da cultura, no boletim técnico da cultivar, tá certo? E eles colocam as informações, mas à medida que o tempo vai avançando e vão tendo experimentos, vão tendo outras práticas e técnicas que começam a ser utilizadas, esses valores podem ser atualizados, tá? Então, esse valor de 42 toneladas por hectare, eu diria até que é o potencial mínimo, vamos dizer assim, tá certo? E é possível conseguir muito mais do que isso, inclusive já mostrei para vocês isso, tá? E a partir do segundo ano, essa produtividade aí cai bastante para 25 toneladas por hectare, mas eu acredito que também está distorcido. Ela cai, mas eu acredito que não seja para tanto assim, tá? Então a gente já percebe aí que tem um pico de produtividade no primeiro ano e praticamente todas as cultivares que vocês vão ver aqui, o maracujá de forma geral, o primeiro ano é sempre o melhor, tá? É muito comum acontecer essa queda de produtividade por conta de que quanto mais velho nosso pomar fica, mais suscetível ele está a pragas e doenças, tá? Então, muitas vezes acontece por conta disso, essa queda de produtividade. O gigante amarelo, pessoal, ele tem boa tolerância à antracnose e bacteriose, tá? Tolerância não é resistência, tá, pessoal? Tolerância ele tolera a antracnose bacteriose, ou seja, vai aguentar, vai sobreviver, vai dar pra gente dá pra gente continuar produzindo enquanto nós fazemos o tratamento. Mas não quer dizer que a gente pode deixar Deus dará sem se preocupar com a antracnose e bacteriose, porque ele é tolerante, não é assim que funciona. Tolerância é até certo ponto. Se o negócio agravar, ela pode acabar morrendo dessas doenças ou tendo um prejuízo muito grande. Pessoal, esse aqui foi um trecho de uma das nossas aulas do nosso curso de manejo lucrativo do maracujá em pequenas propriedades. Tá? É um curso que a gente está lançando, onde a gente está abrindo toda a nossa estratégia, todo o nosso planejamento, todas as nossas práticas de manejo que tornaram o nosso pomar lucrativo e geraram uma nova fonte de renda para a nossa propriedade. Onde vocês conseguem encontrar esse nosso curso com as aulas completas? Lá no clube de membros do canal, pessoal, vocês assinando o plano Melhor Amigo da Fazenda, que é um dos planos do nosso canal que a gente oferece, você tem acesso a todos os nossos cursos, esse nosso curso de maracujá completo com todas as aulas, nossos e-books vão estar disponíveis para você, nossos e-books nós já lançamos inclusive, tá certo?
Vão estar disponíveis também outros cursos que nós vamos lançar, tudo isso assinando o nosso plano Melhor Amigo da Fazenda. Onde você consegue olhar esse plano para poder fazer sua assinatura? Você vai aqui nos comentários fixados que estão aqui embaixo desse vídeo, você vai no primeiro link que é Seja Membro do canal e aproveite todas as vantagens, pode clicar nele que vai abrir as opções para você escolher seu plano. Você vai no segundo plano, que é o Melhor Amigo da Fazenda, e você clica em Seja Membro. Por R$ 39,99 por mês, menos de R$ 40, menos de R$ 50, um preço realmente para o que você vai ter acesso sendo membro do canal, cursos, e-books, tudo mais. Esse preço realmente está super acessível. A gente está tratando isso aí realmente como uma parceria. Realmente é como se nós fôssemos melhores amigos, porque a gente está oferecendo um preço muito bacana para que todo mundo consiga ter esse conhecimento e ajudar nosso projeto ao mesmo tempo, tá bom? Então você vai lá, você assina e hoje os membros já estão tendo acesso a essas aulas, já estão assistindo e a aprovação tem sido excelente. Então eu convido você a se tornar membro do canal para poder ter acesso a tudo isso e muito mais. Show de bola? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Espero você lá no clube de membros e a gente se vê.